Usos do gengibre no seu cotidiano. A gente trabalha muitíssimo com gengibre no Ayurveda, essa medicina milenar, porque é uma super planta muito potente para a nossa saúde. Agora, você sabia que a gente pode usar tanto gengibre fresco quanto seco e que eles têm usos diferentes no Ayurveda? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Tem um outro episódio que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu falei bastante sobre as propriedades do gengibre. Então, se você quer saber propriedades, você vai aqui nesse episódio que eu deixei o link. E hoje a gente vai conversar sobre gengibre fresco e gengibre em pó. Qual você usa? Em que momento? Qual é o melhor para contribuir com a sua saúde no cotidiano? Você já sabe. Se você está no YouTube, curte o vídeo, comenta, pergunta, compartilha com a amiga, com o amigo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrita. E se você está no Spotify, me segue aqui no Spotify, compartilha com a amiga, com o amigo, compartilha no seu Instagram, manda para quem curte o cuidado natural muito potente e muito eficaz. Beleza? Bora para a vinheta e vamos conversar sobre gengibre. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. No Ayurveda é muito comum o uso de gengibre. O gengibre é uma super planta, assim, um super medicamento. Ele é um super medicamento para o Ayurveda porque ele tem muitos usos realmente, né? Então ele pode ser usado desde casos de doenças respiratórias, como sinusite, passando por artrite reumatoide, aumento da capacidade de digestão. Então, assim, é uma infinidade de tratamentos que o Ayurveda faz com a utilização do gengibre. E isso é muito rico. Agora, no nosso cotidiano, a gente pode usar o gengibre de algumas maneiras, né? A gente pode usar o gengibre tanto fresco, que é esse que a gente compra o rizoma e vai ralando e vai usando aí um pouquinho dele. Às vezes faz decocção, às vezes não, enfim, essas coisas. Ou a gente pode usar o gengibre seco, que eu aprendi a usar com o Ayurveda, o gengibre seco. Antes da minha vida no Ayurveda, eu não tinha nem ideia de que se usava o gengibre seco, a não ser para fazer chá, né? Aqueles que a gente compra por aí em pedacinhos seco para fazer chá. Mas assim, muda a vida, viu, gente? Muda a vida quando você aprende a usar o gengibre. Então vamos lá. Primeiro, as características que a gente chama de qualidades. O gengibre fresco, ele é chamado de Ardrak e ele tem qualidade secativa. Aí você dá aquele tchutchu, né? Como assim o gengibre fresco com tanta água, ele tem qualidade secativa? O que significa? Significa que isso mesmo, ele vai contribuir com o aumento de ruksha, que a gente diz, que é o aumento do ressecamento no corpo. E muitas vezes a gente precisa desse aumento de ressecamento, que não é o ressecamento da pele, ressecamento do cabelo, não é isso. Às vezes você precisa dessa qualidade, porque o seu corpo, por exemplo, tá muito pesado, tá muito untuoso, então aí é interessante você usar um tanto do gengibre fresco, percebe? Porque você precisa um pouquinho de ressecamento para eliminar tanto óleo que tem no seu corpo. É nesse sentido que a gente usa. O gengibre em pó, ou gengibre seco, a gente chama ele de Shunti. E ele é muito usado. O Shunti é muito usado no Ayurveda. E o Shunti, ele tem a qualidade de ser oleoso. Ele é snigda. Segundo os clássicos do Ayurveda, é quando a gente vai secando, né? Quando tem esse processo de secar o gengibre, de deixar ele sequinho para fazer o pó, ele vai mudando a sua qualidade, vai ganhando oleosidade. Ele vai perdendo a água e vai ganhando oleosidade. Óleo aumenta fogo. Fogo para a gente pode ser, por exemplo, a capacidade digestiva. Então, quando a gente consome no nosso cotidiano, na nossa alimentação, quando a gente tempera, vamos dizer assim, a nossa comida, o nosso arrozinho, sei lá, os nossos legumes, etc., com um pouquinho de gengibre em pó, você está aumentando aí
a oleosidade, a boa oleosidade, e você está, portanto, contribuindo com o seu fogo digestivo, com o aumento da sua capacidade digestiva. Se você está acumulando muita oleosidade, muito peso, muita viscosidade, vale usar um período o gengibre fresco, né? Agora, se não, aí você pode apostar um pouquinho no gengibre em pó, no gengibre seco. Então, isso já é uma boa orientação para o seu cotidiano. E é uma orientação que faz muita diferença. Outra coisa que é preciso atentar, o gengibre fresco, ele pode desequilibrar mais o seu estômago. Então, se você já tá com muita queimação, muito ardor, muita coisas assim, às vezes você consome o gengibre fresco e ele pode aumentar. Então, por quê? Porque esquenta muito, né? Então, ele pode aumentar essa dor, essa indisposição, essa queimação que você tem. Então, aí também é algo que você pode atentar mais ou experimentar e ver como é que você se sente com o gengibre seco. Então, sempre ir observando essa percepção do seu próprio corpo é muito importante no Ayurveda. E tem gente que neste momento da vida, de repente, não pode nenhum e nem outro. Às vezes você tem, sei lá, uma orientação médica, ó, não consuma gengibre de maneira nenhuma, então não consuma. Então, assim, ou então você se sente indisposta, tanto com um quanto com o outro, não consuma nesse momento. Então, é sempre essa observação. Observa o corpo, observa como vai sentindo, então observa quando você utiliza, melhora a capacidade de digestão, melhora o seu ânimo. Às vezes você está muito apática, quando você toma uma decocçãozinha de gengibre, você fica melhor. Então, tudo isso é importante de você perceber. E lembrar que quando a gente está falando aqui, a gente não está falando de tratamento. A gente está falando de alimentação cotidiana. Então, na alimentação cotidiana, você vai usar sempre em pouca quantidade. Você não vai usar uma quantidade de um tratamento, tá? O gengibre fresco, ele é quente, ele é cardiotônico, ele aumenta, então, a capacidade de digestão quando a gente pensa em trabalho do estômago e do intestino, mais do que dos outros tecidos. Ele tem uma natureza, vamos dizer assim, que estimula esse fogo digestivo relacionado ao nosso estômago, né, ao nosso aparelho digestório mesmo. Além disso, ele é bastante indicado para doenças respiratórias. Por quê? Porque elas acumulam aquele muco. Então, pensa que na viscosidade, na oleosidade do muco, lembra que eu falei que ele é secativo. Se ele é secativo, ele vai contribuir com essa região, tá? Também. Ele também vai promover urina, ou seja, ele vai eliminar coisas que não estão bem em você, por meio de urina, por meio das fezes. Ele aumenta, sim, a possibilidade de você evacuar mais, depende de como você usa. Se você usa muito, sim. Se você usa um pouquinho na comida, não necessariamente. Aí lembra que a gente não está usando como medicamento, mas a gente está usando ele como um complemento para você ir adicionando na sua alimentação, fazer um chazinho ou algo assim, tá bem? O gengibre seco, o Shunti, como ele é untuoso, e olha só, vou dar uma sugestão. Se você tem um gengibre seco, pozinho de gengibre aí na sua casa, e ele é de boa qualidade, faz o teste de colocar um pouquinho assim na ponta dos dedos e esfregar. Você vai sentir que a pontinha do seu dedo ela fica untuosa. É interessante isso para a gente guardar essa informação. E lembra que o óleo, ele é um combustível para o fogo. Então, se o gengibre fresco aumenta a capacidade de digestão, o gengibre seco, ele aumenta mais ainda. Ou seja, ele prolonga a sua capacidade de digestão, não apenas para essa região do aparelho digestório, né, de estômago, intestino e etc., mas ele também atinge os seus tecidos mais profundos, e por isso é tão interessante usar um pouco de gengibre em pó, mais até do que o fresco, no seu cotidiano. Além disso tudo, o gengibre seco ele também pode contribuir com diminuição de dores menstruais, cólica, por exemplo, dores por causa de artrite, dores no geral, essa coisa do inchaço no geral, ele também pode contribuir bastante com a diminuição desse inchaço. Lembrando que não basta você colocar o gengibre na comida e comer um monte de gordura trans, né? Aí não tem milagre. Mas se você tem uma boa alimentação e precisa potencializar
um pouco da sua digestão, melhorar o seu corpo, o funcionamento do seu metabolismo, vale muito a pena você comprar um bom gengibre seco. Ó, investe, compra um orgânico, se for o caso. Você vai ver que vai ter muita diferença. Até porque você vai usar um pouquinho. Então vai durar tanto que não tem problema nenhum, tá? Que mais? Como é que você pode usar essas duas coisas no seu cotidiano? Então, o gengibre fresco, quando você usa, você nunca usa ele por muito tempo, tá? Mesmo sendo pouquinha quantidade, numa infusão, no seu dia a dia e etc. Usa ele por pouco tempo. E dá preferência para o gengibre seco, para o Shunti. Por quê? Porque ele vai contribuir muito com a sua capacidade de digestão, com a melhora da absorção dos nutrientes para o seu corpo, para os seus tecidos. Ele vai atingir com essa sua untuosidade positiva, essa sua untuosidade boa, benéfica para a saúde e anti-inflamatória, todos os tecidos do seu corpo, ou quase todos os tecidos do seu corpo. Ele age muito profundamente nos tecidos. Então, ele é muito interessante para você utilizá-lo. Então, quem tem dificuldade de usar o gengibre no dia a dia, faz um teste com gengibre seco. Condimenta os alimentos quando você preparar com esse gengibre. Se você for tomar, por exemplo, um leitinho vegetal, coloca uma pitadinha, experimenta. E cuida bastante para não exagerar, porque tudo aquilo que é exagero, o efeito é o contrário. A ideia é que o gengibre contribua com você, não que você exagere e use de qualquer maneira, beleza? E as propriedades, Van? Vou lembrar, deixei o link aqui embaixo, aí tem todas não, vai, porque são muitas, mas aí tem um bom podcast com as propriedades do gengibre. E aí tanto faz o Shunti, que é o seco, quanto o fresco, aí eles têm propriedades a mesma, basicamente, tirando essa questão que eu evidenciei aqui, que a gente conversou hoje, beleza? Então, hoje a gente teve um podcast bem de boa, você está terminando a sua semana carnavalesca, seja você fuliã ou não, utilize a partir de já o gengibre na sua alimentação, experimenta, prova, porque ele aguça também os sabores, fica muito mais gostoso os pratos com gengibrinho, tá bem? Se você tem perguntas, se você tem temas, se você tem dúvidas que queira saber, que queira que eu converse contigo sobre essas dúvidas, sobre essas perguntas, manda para mim lá no meu Instagram, @vangravino, ou aqui mesmo no YouTube. Coloca aí nos comentários a sua pergunta, eu respondo, sim, em algum momento. Transformo em episódio de podcast, pode ser, muitas vezes eu faço isso, ou manda lá no site, no fim do site não, no fim das páginas, toda a página do site que você entrar, no fim tem um formulário que você pode enviar sua pergunta para o podcast. Então ali também é um espaço que você pode utilizar. Qual site, Van? www.ayurvedaeyoga.com.br. Combinado? Participe porque esse podcast é para você. Então, utilize-o, tá bem? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!